Ó, na minha tela você está vendo aquele gráfico da inflação americana. E a gente vê que ocorreu o início de um surto inflacionário aqui em 2007. A gente vê que é uma elevação muito forte na inflação que provavelmente, tá? Ela só não continuou subindo porque houve o estouro da bolha imobiliária americana. E aí a inflação virou deflação, os preços começaram a cair diante de tão grande, tão forte que foi aquele momento de crise nos Estados Unidos. Só que a partir daqui, o Banco Central americano, ele tomou uma postura diferente do que ele já tinha feito em todas as vezes na história. Ele tornou o seu endividamento extremamente agressivo, de forma que a gente vê que esse gráfico aqui, ó, o que ele mostra? O balanço de ativos do Federal Reserve, do Banco Central americano, que basicamente é o quanto de dinheiro ele tinha injetado na economia, tá? Ele tinha emitido de dívida, e ele tinha de emissão de dívida até 2008 menos de 1 trilhão. A gente vê que com o passar do tempo, depois da crise de 2008, ele injetou muito dinheiro na economia, ele se endividou pra caramba para comprar aquelas empresas que estavam quebrando, para as pessoas não ficarem desempregadas e o país não entrar em crise. E ele foi lá e tomou uma dívida extremamente alta, saiu de menos de 1 trilhão para 4 trilhões e meio e tentou desinflar essa bolha de crédito criada, deu problema antes mesmo de vir a semana do álcool gel, ele já teve que voltar a se endividar e com a semana do álcool gel e tudo que foi decorrente disso, ele aumentou o seu endividamento até o ponto que a gente chega em quase 9 trilhões. Então foram mais de 8 trilhões injetados na economia americana. A gente vê o mesmo processo na Europa, tá? Mais de 8 trilhões de euros injetados por lá também. A gente vê isso no Banco do Japão e tudo mais. Então, a gente vê como um agravante uma bolha de crédito, que é indiscutível que existe uma bolha de crédito. Isso eu falo há bastante tempo, hoje é consenso, antigamente ficavam me enchendo a cabeça. Não é bolha, está crescendo, você que é pessimista. Hoje todo mundo já chegou nessa conclusão. É uma bolha de crédito. Essa bolha vai desinflar como eles estão planejando? Honestamente não sei, torço que sim. Eles já estão tentando diminuir o endividamento. Ó, já caíram um pouquinho, mas tiveram que voltar. Espero que sim, mas o negócio é grande, o buraco é mais embaixo. Por quê? A gente vê que a dívida dos Estados Unidos se aproxima de 30 trilhões de dólares. Se eu for pensar lá na década de 70, a dívida não chegou a 4 trilhões. Hoje a gente está falando de 30 trilhões. É muito mais dívida. Outra coisa, a gente vê aqui nos últimos anos que desde 2000, desde o estouro da bolha da internet nos Estados Unidos, a gente vê o endividamento dos Estados Unidos aumentando em relação ao PIB. Então o que a gente vê aqui esse indicador? Ó? É a dívida pública dos Estados Unidos em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É a soma de todas as riquezas geradas pela economia. Tá? Então o que a gente vê acontecendo? O endividamento, a dívida subindo nos Estados Unidos em relação, ou melhor, o endividamento subindo em relação ao que é produzido no país, cada vez mais. De forma que, após a crise de 2008, aqui está 2008, a gente viu o endividamento subir. A gente passou alguns anos ali estacionado. Por quê? Porque os Estados Unidos colocaram a taxa de juros em zero. Como eles colocaram a taxa de juros em zero, eles não precisavam nem emitir muita... Eles podiam até emitir um pouco mais de dívida que não ia subir tanto. Esse percentual aqui, só que depois de 2020 subiu mais e subiu ainda mais, de forma que hoje, o que acontece? Olha só como isso é preocupante, deixa eu te explicar com calma. Hoje, aqui ó, tá até maior, mas hoje os Estados Unidos está em mais de 100% o que ele tem de dívida em relação ao seu Produto Interno Bruto. Então imagina o seguinte, imagina que uma empresa, vamos tratar como uma empresa, não como um país. Uma empresa, ela gera, por exemplo, um faturamento, certo? Não é lucro, um faturamento de 20 trilhões ao ano, tá? E ela tem em dívida 30 trilhões. Você consegue discernir que é coisa pra caramba? Que o faturamento de um ano, ela tem esse faturamento mais quase a metade só em dívida. E o grande problema é que a gente está vendo agora um ciclo de aumento na taxa de juros americana. De forma que a taxa de juros nos Estados Unidos, o consenso hoje é de que ela vai terminar o ano em 4%. Não acredito muito nisso, tá? Eu não sei se eles vão conseguir subir tanto o juro, mas se conseguirem subir, eu acredito que não para em 4%, vai mais além. Então imagina o seguinte, quando você tem uma dívida em relação ao PIB maior do que 100%, você está extremamente frágil. Por quê?
Será que os Estados Unidos, digamos que a taxa de juros americana fica em 5% ao ano, a dívida deles vai aumentar 5% ao ano, certo? Porque a taxa de juros do país está em 5% ao ano. Agora, será que o país vai conseguir crescer o PIB em 5% ao ano? Será que o país vai conseguir crescer a quantidade de riquezas geradas e produzidas também nesse volume nessa velocidade de 5% ao ano? Isso é uma velocidade extremamente alta. Hoje só a China consegue crescer nesse patamar, segundo os dados deles, que honestamente eu não confio. Então, num momento como esse, subindo taxa de juros, quando a relação da dívida com o PIB está extremamente elevada, faz com que talvez o país entre num processo de bola de neve e cada vez a dívida fique maior em relação ao PIB. Olha na minha tela aqui, ó. Na década de 70, era cerca de 35% a dívida pública em relação ao PIB. Desde 2008, a gente viu a dívida pública em relação ao PIB subir de 73% em 2008, na verdade 64% para mais de 100%. Então, mais do que dobrou. Comparando com o período lá atrás, e como eu estou fazendo uma relação de um indicador com outro, eu não tenho que corrigir pela inflação, não tenho que fazer nada. O que a gente está tratando hoje? De uma dívida em relação ao PIB 3,5 vezes maior do que no passado, o que pode gerar um impacto muito maior na economia. Na economia vai gerar, tá? Certamente. Mas que pode gerar um impacto muito maior nos investimentos. Por quê? Por conta da incerteza, por conta do endividamento maior, por conta do aumento na taxa de juros, por conta dessa relação dívida-PIB muito mais complicada do que estava antigamente. Então, eu não só digo para você que a gente pode enfrentar um momento de queda de 47% nas ações americanas. Eu digo que talvez possa ir mais além. Por quê? Porque a gente está com uma relação dívida-PIB 3 vezes maior e a gente está com o dólar se fortalecendo no mundo inteiro e com o dólar se fortalecendo a gente vê o quê? A taxa de juros nos Estados Unidos subindo por conta desse processo de inflação, a dívida passa a ter uma taxa de juros muito maior e o buraco pode ficar ainda mais embaixo.